Sempre que eu faço os vídeos aqui, eu trago métodos de comparação sobre os investimentos, né? Então a gente compara vários tipos de ações, a gente compara os fundos imobiliários e existem alguns modelos de comparação que a gente precisa usar que são mais criteriosos com os nossos investimentos para que a sua análise de rentabilidade seja mais justa. Quando a gente fala assim, bolsa de valores, nós temos que o Ibovespa, ele reflete, né? Ele é um índice que reflete as ações mais negociadas da bolsa de valores. Então, numa média global, para entender como que o mercado está se comportando, nós utilizamos o Ibovespa. Mas existem vários outros índices, e esses índices também servem de referências para a criação de vários ETFs, que se você quiser investir nesse índice, por exemplo, quero investir na média do mercado da bolsa brasileira, não tem como eu comprar o índice. Eu compro o quê? Um ETF que vai replicar exatamente esse índice, que chama-se BOVA11. Eu tenho outros índices para analisar segmentos diferentes, tá? Eu tenho o índice de energia elétrica, eu tenho o índice das empresas pagadoras de dividendos, eu tenho um índice do segmento financeiro, do setor financeiro da Bolsa de Valores, eu tenho o índice de utilidade pública, eu tenho também o índice das empresas de commodities. Então todos esses índices, eles servem para nos ajudar a ver qual rentabilidade. Por exemplo, será que commodities teve uma rentabilidade maior do que o índice financeiro, por exemplo? Isso dá para saber, para nortear você nas escolhas dos seus investimentos. Então aqui a gente vai entender sobre esses índices, mas mais focado no índice Teva de commodities do Brasil, né? Porque se a gente olha a rentabilidade, qual foi mais lucrativo, em qual segmento da Bolsa de Valores nós tivemos uma maior atratividade com relação à rentabilidade. A gente percebe que quando a gente coloca juntos todos esses índices numa análise de rentabilidade do passado, de 2016 até 2025, nós temos que quem performou melhor foi o ICMD, que é o Índice Teva de Ações Commodities do Brasil. Então, enquanto ele teve 416% de rentabilidade, nós temos logo atrás o índice que é o IDIV, das empresas pagadoras de dividendos. Você pode investir nele comprando o DIVO 11, esse ETF, mas não paga dividendo, tá? É só em termos de rentabilidade. Logo embaixo, com 218%, é o índice UTIL, que é de utilidade pública, tá? Que é energia, saneamento e gás. Temos também o IEX, que é o índice das empresas de energia elétrica da Bolsa de Valores, que rendeu 153%. Atrás nós temos o Ibovespa, com 134%, e o IFNC, que é o índice do segmento do setor financeiro, que rendeu 123%. Então, quando a gente faz essa percepção mais longeva, nós entendemos que o Brasil, em termos de ações, reflete mais em termos de alta rentabilidade, apesar da sua volatilidade, as empresas de commodity. E nós já vamos entrar no mérito das ações de commodities, o porquê, então, que elas têm uma rentabilidade superior quando a gente analisa esses outros segmentos em comparação em termos de rentabilidade, e o que é relevante nisso, por que o Brasil é interessante nesse processo. Mas, para isso, a gente precisa entender esse índice, que é o ICMD, o Índice Teva de Ações Commodities Brasil. Tá? Ele é um índice que é calculado sobre o preço e os proventos de uma carteira diversificada compostas pelas empresas brasileiras produtoras de commodities. Quais commodities são essas? Setores de atuação de produção de alimentos, carnes, papel e celulose, mineração e metalurgia, açúcar e álcool, extração de petróleo e produção agrícola. Com isso, nós temos a escolha dessas empresas dentro de uma carteira teórica, que é o índice, mas tem como você investir nesse índice Teva. Fica assunto para um próximo vídeo quando falarmos sobre ETFs, tá? Mas entenda que você analisando o ICMD, você está analisando a média das commodities da Bolsa de Valores brasileira, que teve a maior rentabilidade comparando com todos os outros índices mais famosos. Existem diversos outros, tá? E esse índice Teva, né, a Teva Índices, é uma grande empresa que ela calcula mais de 150 índices, já lançou mais de 9 ETFs, 2 fundos indexados aos fundos imobiliários, né? Então tem a cobertura total na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa que vem assim atuando nessa participação mais teórica para fornecer justamente a gente dados concretos
sobre a nossa rentabilidade. Então, quando você compara a sua carteira de investimentos, você usa alguns indexadores, eu sempre trago aqui no canal. Então, é interessante você saber disso e cada um deles vai competir com o seu próprio nicho, né? Então, você vai olhar a Vale, por exemplo, se ela venceu o índice Commodities, por exemplo, o índice Teva, né? Então, isso serve para quê? Para refinar os seus aportes, para refinar o seu método de investimentos. Aqui da cotação do índice, a gente percebe que ele descolou muito do Ibovespa de 2020 para frente, né? Teve um grande boom aí de commodities por um tempo e isso melhorou a rentabilidade quando a gente compara commodities com a média do mercado brasileiro. A gente pode perceber aqui, pelo menos nos últimos dois anos, né? 23, 24, 25, que em 2023, enquanto esse índice, né? Ou seja, enquanto as commodities tiveram uma rentabilidade média no fim do ano de 22,8%, o Ibovespa 22,3%, então venceu coladinho. Já em 2024, enquanto as ações de commodities renderam 2,5%, o Ibovespa rendeu negativamente, menos 10%. Então, quem teve essas commodities na sua carteira teve uma rentabilidade 12,9% superior ao que está esperado. Hoje, em janeiro de 2025, ainda na presente data, nós temos as commodities menos 4%, cenário desafiador, China e todos os outros competidores, problemas geopolíticos, dentre outros. Então, menos 4,04%, enquanto o Ibovespa está com 2%. A gente vê isso ao longo dos meses, tá, pessoal? E essa carteira do ICMD teórica, né, desse índice, o que ela compete ali nessa carteira? O que tem dentro dela, na verdade? Quais foram as ações que o índice ou o gestor do índice escolheu para estar presente ali nos seus pesos específicos? A gente tem que as mais negociadas, ou as que têm um peso maior no índice, nós temos que, em primeiro lugar, tá, Vale, em 20%, depois JBS 10%, Petrobras 10%, Suzano, depois Petro 3%, Petro Rio, Gerdau, né? Temos a BRF, Klabin, a Brava, a Semin, a Gerdau, de novo, né? Mas agora a Holding. Temos a CSN, Marfrig e a Petro Recôncavo. Tá? Então essas são as empresas de maior participação nesse índice. Então eu reúno todas essas empresas, faço a média da sua rentabilidade, dá naqueles valores lá de render. E por que então que no Brasil as empresas de commodities elas tendem a ter mais rentabilidade em comparação com as outras? Devido também a essa característica de ser um fator mais arriscado numa carteira de investimento por ser muito cíclica, nós temos também algumas vantagens. Eu demarquei aqui as 6 principais vantagens, escrevi tudo bonitinho para a gente poder entender. Primeiro, a demanda global por commodities. Nós temos que o Brasil é um grande exportador dessas commodities, minério de ferro, petróleo, soja, carne. Então essa demanda, especificamente nas economias da China e Estados Unidos, impulsiona os preços. Então tem preços mais atrativos, tá? Então, em períodos de crescimento econômico global e recuperação pós-crise, né, a demanda por essas matérias-primas aumenta, que aconteceu depois da nossa crise sanitária. Aumentou-se a demanda por essa matéria-prima, por isso que teve aquele crescimento absurdo, certo? Outro ponto, preço do mercado internacional. O preço das commodities são negociados em moeda internacional. Isso ajuda o quê? Quando os preços internacionais sobem, as empresas brasileiras do setor, como a Vale, Petro ou grandes exportadoras agrícolas, ou até mesmo celulose, como a Suzano, elas têm ganhos maiores. Então isso faz a rentabilidade despontar muito e a gente tem esse câmbio favorável, né, que é de moeda estrangeira. Como o nosso real tende a se desvalorizar ou está se desvalorizando, as empresas de commodities elas têm o seu preço negociado em dólar, né? Outro ponto que é a infraestrutura, produção e eficiência, que aqui no Brasil nós temos um baixo custo para extração dessa matéria-prima, seja petróleo, seja minério, seja produtos agrícolas, né? Então esses custos mais baixos deixam a empresa mais rentável, tá? Também temos aqui alguns estudos que inferem a proteção contra a inflação e volatilidade quando eu coloco análise para os investimentos, né? Então, sim, o desempenho positivo dos índices, como o ICMD, ele atrai os investidores buscando esse cenário um pouco mais rentável, apesar do seu risco, mas trazendo solidez a longo prazo na carteira de investimento. E, por último, os incentivos governamentais para a extração dessa matéria-prima aqui do nosso país para exportação, né? Então, até
tem uns grandes investimentos nos portos e nas ferrovias. Com isso, o escoamento ele se torna um pouco melhor, trazendo para a gente uma certa rentabilidade. Se a gente for olhar, por exemplo, a Vale, nós temos que 50% dela está colocado na China, né? Exporta-se para a China. Tem Japão, aqui no Brasil também 8% apenas, na Alemanha, tem também nos Estados Unidos e em outros países, né? Se a gente olha a rentabilidade da Vale, apesar do lucro estar apresentando ser mais volátil no tempo, eu tenho um crescimento de receitas ao longo prazo, né? E isso faz a empresa ser uma certa rentabilidade. Um ponto que temos que ficar atentos é que a maioria dessas empresas de commodities, o preço da cotação e o preço do seu, ou melhor dizendo, o seu lucro e as suas receitas vão estar implícitas no valor da cotação da commodity em si. Se a gente pega aqui, por exemplo, a Vale, aqui no canto esquerdo você consegue ver o preço da cotação do minério de ferro. A gente observa que enquanto o minério de ferro cresceu na sua cotação, nós temos que também no mesmo período a receita cresceu e o lucro cresceu bastante. Você pode perceber de 2021 em diante isso nos dois lados da tela. Também isso reflete nas próprias ações, né? Nos últimos 5 anos, a cotação de Vale ela apresentou momentos de alta e momentos de queda, juntamente associado à questão do maior preço do minério de ferro e do menor preço do minério de ferro. Então, entenda que quando você for investir em Vale, por exemplo, você vai estar ali sendo exposto ao preço da commodity em si. Isso é muito bom para quem entende do negócio e para quem quer comprar ela nos momentos de maior desconto ou quando temos um cenário mais pessimista, como os que temos hoje, né? A gente pode perceber que ela custando R$52 na data de hoje, deu um dividend yield de 10%, tá? Um dividendo bastante agressivo, né? Olha só, para uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, nós temos um preço-lucro de 4,9 praticamente de graça, né? Lembrando que não é sugestão de investimentos, tá? Um valor de firma também sobre os seus lucros de 3,2, né? Dívida quase que inexistente praticamente, uma margem líquida de 22%, um ROI, né? Um retorno sobre o patrimônio ali empregado dos investidores de 22%, a faz uma empresa bastante lucrativa nesses preços, apesar do pessimismo do mercado, mas depende o quanto que você segura esse papel e o quanto que você vê a projeção no futuro, tá? Que ainda tem muito a se explorar nessa empresa. A gente pode perceber que hoje, em termos de preço-lucro, ela está menor do que a sua média de mercado. Tá hoje 4,9, a média é 7,4, ela está mais barata do que já foi no passado e o seu dividendo hoje está maior do que o que já foi no passado. Do mesmo lado, a gente tem também Petrobras. Olha só, apesar de 70% estar aqui no Brasil, eu tenho grande exportação para a China, para os Estados Unidos, para Singapura e outros países diversos, diversificando essa receita. Ela segue mais ou menos o mesmo caminho de Vale, com as receitas ondulatórias e também os seus lucros ondulatórios. A gente percebe que de 2020 também para cá deu uma certa ascendência nos seus valores. A gente casa também o preço do Brent de petróleo, né, sobre a sua receita e lucro, a gente vê que o comportamento é mais ou menos a mesma coisa. O que difere um pouco é quando a gente faz a análise da cotação aqui, hoje é 37,10, nos últimos 5 anos rendendo 24%, nós temos que ela acompanha sim o preço do barril de petróleo, do Brent, mas como essa é uma empresa bastante marcada aqui no Brasil, ela é um dos retratos do nosso país, então influências políticas também vão atuar em cima da cotação, talvez distorçam um pouco esse emparelhamento com a commodity, mas ela tende a seguir os mesmos patamares, né? Lembra, 2023 teve essa ascendência, aqui também no gráfico a gente tem ascendências nos dois sentidos, tá? Então a gente vai olhar cotação, preço da commodity, receitas e lucros, né? Hoje também Petrobras entregou nos últimos 12 meses 21% em dividendos, né? Hoje custando R$37, ainda está com um PL de 5, um EV/EBITDA de 3, dívida muito baixa, entregando um ROI de 21% e uma margem de 16%. Em termos de números, praticamente bem similar à Vale, né? Olhando essas comparações, o que a torna bastante atrativa, lembrando que, mais uma vez, não é sugestão de investimento, tá? Não quero que você saia aí vendendo todos os móveis da sua casa para comprar Vale e Petrobras. É só para a gente estudar e melhorar nossa tese de investimento. Aqui, apesar disso, ela trabalha também com uma diversificação dos seus produtos, tá? Refino de petróleo, exploração e gás e energia de baixo carbono. Ela está nos seus projetos para o futuro, né? Foco em óleo e gás,
tá? E também transição energética. A gente percebe que para 2025 a 2029, 111 bilhões de dólares em investimento, sendo a maior parte para os projetos de implantação e depois também projetos em avaliação de novos poços de petróleo, novas matrizes energéticas aí para a gente, né? Então, fazendo um parâmetro aqui de outras empresas em comum, como por exemplo JBS, Suzano, a própria Gerdau em si, nós temos um quadro comparativo. Não estou comparando uma com a outra, estou trazendo todos os dados consolidados de uma vez para a gente ter uma análise mais macro aqui, entenda isso, tá? A gente percebe que a atratividade de preço pelo PL, Vale e Petrobras hoje estão mais baratos, seguidos de Gerdau, tá? E depois JBS, a mais cara está Suzano, porque o mercado está extremamente otimista com a Suzano, se expandindo bastante, construindo novas fábricas. Então, a gente tem que analisar esse segmento também com esses novos investimentos. Ela está dominando uma fatia maior de mercado da celulose em si, tá? Além de olhar os preços, né? A gente pode perceber também que de margens, a Vale tem uma margem maior. O que perde apenas nessa questão da margem ainda é a JBS, apesar de ser uma grande exportadora, antiga na bolsa, pagadora de dividendos. Ela tem uma margem pequena, então pode ser que o dividendo, apesar de custar ali 8,5%, ele tenha ali os seus valores menores em termos de comparatórios entre essas todas as empresas. Então entenda que quando você for investir, você precisa ter uma carteira de investimentos estratégicas, né? A gente vê que só para fechar em todas essas 5 empresas, todas elas venceram o CDI nos últimos anos, né? Vale despontou mais de 2015 até 2025, nos últimos 10 anos, né? Tendo uma rentabilidade de 360%. Depois, logo atrás, Petrobras, JBS, Suzano e Gerdau, todas vencendo ali a renda fixa, grandiosamente essa imbatível renda fixa do CDI. Então observa que para você construir uma carteira de investimentos, você tem que ter uma estratégia, né? Você tem que ter essa diversificação de se expor a setores que podem ter um pouco mais de risco, mas entregam uma rentabilidade maior, outros setores que são um pouco mais protetivos na sua carteira de investimentos, mas não vão entregar uma rentabilidade absurda, mas vão deixar sua carteira menos volátil, como o segmento de energia elétrica, por exemplo. Então tudo isso vai te ajudar, e você entender sobre esses índices, você vai conseguir ter um modelo de comparação mais criterioso quando for fazer a análise dos seus investimentos, tá? Aqui hoje nós falamos sobre o índice Teva de commodities do Brasil, mas existem muitos outros índices para a gente analisar aqui. O que eu vou te pedir é o seguinte: se você gostou desse tipo de vídeo, de analisar os índices, deixa no comentário para mim, para eu entender se é para eu fazer mais vídeos relacionando esses índices ou se é para fazer os vídeos normalmente que eu tenho feito aqui das análises das empresas. Aí a gente fica num valor justo, todo mundo consegue opinar, a gente fica com um canal mais amplo, tá? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo e aprendido. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, tá? Tem vídeo todo dia, cada dia um tema totalmente diferente um do outro, você vai conseguir ser um investidor cada vez melhor, e assim eu espero. Fala para mim qual dessas commodities tem na sua carteira. Eu preciso que você me fale para a gente continuar o nosso vídeo na aba dos comentários, beleza? Hoje aqui, mais um dia você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.